Mas vamos começar. Queridos, o Espírito Santo, ele que nos guia, ele que nos dirige. Nós somos reflexo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita sobre nossas vidas. Existe dois espíritos, o espírito do erro e o Espírito Santo. Ninguém pode enganar o Espírito Santo. Haja em vista que Ananias e Safira tentou enganar o Espírito Santo, mas não conseguiu. Ou seja, quem está no Espírito não é Espírito. E quem está no Espírito do erro, está no Espírito do erro. Quando eu falo Espírito do erro, queridos, eu não falo de perfeição. Eu não falo de perfeição. Porque nós somos humanos e nós vamos errar. Isso é certo, fato. Agora, você não vai ficar no espírito do erro. Você não vai ter o erro como, principalmente, no que se diz concernente ao pecado. Você não vai ficar no erro pelo próprio erro, né? Você não vai ficar no erro pelo próprio erro. Queridos, uma das características do Espírito Santo, nós vamos usar muito a Bíblia aqui, né? Dentre tantas outras relevantes, uma das mais notáveis características do Espírito é que ele é consolador. João 14, versículo 16. João 14, versículo 16. O Espírito Santo é um Espírito que convence e consola. Agora, perceba bem, nós como homens, nós temos algumas nuances que a nossa limitação humana nos faz. Aí diz aqui: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Meu Deus do céu, forte isso aqui, gente. Forte isso aqui, gente. O Espírito Santo vai ficar conosco para sempre. O Espírito Santo, ele vai estar conosco para sempre. Ou seja, aonde houver um cristão verdadeiro, ali estará o Espírito Santo para sempre. Então, o Espírito Santo, queridos, ele não vai ser retirado da terra, não. Algumas pessoas falam: pastor, quando vier o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Ao dedinho, de jeito nenhum. O Espírito Santo vai ficar conosco para sempre. O que resiste ao anticristo é a igreja, as nações e o próprio Israel. Agora, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ter que ficar, e vai ficar porque haverá muitas conversões em massa. Haverá pessoas que vão aceitar o Evangelho em massa. Haverá pessoas que vão aceitar Jesus em massa. E a Bíblia fala, você vai ver aqui, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, o Espírito Santo é consolador. Queridos, tem ocasiões que só o Espírito Santo para consolar a pessoa. Só o Espírito Santo para consolar a pessoa. Entendeu? Em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto, só o Espírito Santo traz o acalento, o refrigério, o bálsamo. Só o Espírito Santo ele traz a verdade, né? E vai permear a vida das pessoas. Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas, queridos, elas estão cheias de fortaleza do diabo. E a base da fortaleza é a mentira. Hoje nós vemos pessoas que são amantes de si mesmo, pessoas que praticam o egoísmo, o prazer pelo prazer, mas não tem o Espírito Santo de Deus, e quem não tem o Espírito não tem nada. Querido, não adianta você ler livros, não adianta você ter uma boa empresa, não adianta você ter elucubração, você ser um erudito, se você não tiver Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém vai convencer. E ele consola. É ele que nos consola, meu querido.
O Espírito Santo consolou Jesus, que dirás nós outros que somos meros pecadores, meros homens, como diz o outro, comedor de farinha, meros homens comedor de feijão e arroz. Então o Espírito Santo, queridos, o papel dele é de consolar você que está sofrendo, você que está triste, abatido, ou não, ou você está angustiado. O Espírito Santo ele vai e lhe consola. O Espírito Santo ele tem o poder de consolar as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 30, tem uma característica para você ver como ele é tão normal e tão pessoal, que nós podemos entristecer o Espírito Santo, queridos, com mentiras, com a prática do pecado, né? Efésios capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte, anote aí para você ter esse estudo nas suas mãos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção. Que redenção é essa, pastor? A redenção aonde os homens vão ressuscitar, uns para a vergonha eterna e outros para o tormento eterno. E outros uns para gozo eterno e outros para o tormento eterno e vergonha eterna. Porque, queridos, enquanto as pessoas estão aqui, as pessoas maquiam, o bem, né, prevalece sobre o mal em qualquer circunstância. Mas tem situações que o bem precisa fazer o bem. Mas a grégora do mal, às vezes, se torna atuante pensando que o mal é o bem, mas o mal nunca é o bem. Nem o bem é o mal. O mal, ele vence o bem, porque o mal em si próprio, ele já é derrotado. Uma pessoa que pratica o mal, ela não pratica o mal a outra pessoa, ela pratica o mal a princípio e a fim de todas as coisas a ela mesma. É por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, quem perdoar de alguma coisa, também o perdoei. Fiz na presença de Cristo para que não venha ser vencido por Satanás, porque não despreze os seus ardis. Ou seja, mesmo que o sujeito tenha razão, o sujeito ele tem que estar com a sua fé em Cristo Jesus, não baseada na justiça própria, não baseada em si mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que ele tem obra que o Espírito Santo de Deus vai fazer que ninguém faz. Já falei aqui que vocês conhecem um pouco da minha vida, falei aqui sobre a minha chamada pastoral, né? E muitas das vezes me preparei e orei, né, para pregar em algumas igrejas, ou evangelizar, ou dar conselho. E as pessoas não deram ouvido. Mas a partir do momento que o Espírito Santo tocou na vida das pessoas, as pessoas deram ouvido, porque a gente, queridos, tem que estar num padrão de desenvolvimento. O que é o padrão de desenvolvimento, pastor? Quando você vai pegar qualquer livro de coaching, é uma palavra que todos eles usam para qualquer profissão e para qualquer atividade. Ou seja, é o padrão necessário daquilo que se espera. Um cristão, o que se espera de um cristão? Que ele seja um homem de Deus, né? O mínimo que ele pode ser. Né? Que ele seja coerente com a palavra, que ele ore, que ele cante louvores, que ele seja uma pessoa de bem, né? Não necessariamente ser um pregador, não necessariamente curar, não necessariamente ser um vaso para cura, um vaso para pregar, né? Ou um vaso para fazer outros milagres, ou socorro, né? Um cristão normal, nominal. Mas se espera dele desse padrão de desenvolvimento. O padrão de desenvolvimento do cristão, queridos, é algo que é inerente a ele. É inerente a ele. Aí você vai ver aqui o seguinte: ele convence, o Espírito Santo convence o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Agora você viu que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Agora, pois bem, como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Pecando. Porque o pecado, queridos, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele tem três características. Número um, o pecado destrói o homem. Em primeiro lugar, o pecado separa o homem de Deus. Em segundo lugar, o pecado destrói o homem. Em terceiro lugar, o pecado pode ser fatal. O pecado pode ser fatal. Número um, o pecado destrói o homem. Número dois, o pecado separa o homem de Deus. E em terceiro lugar, o pecado pode ser fatal. Então, quando o homem ele está em Cristo, ele nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele dá poderes ao homem, o poder do amor. Coisas que normalmente um homem em si não faz, o Espírito Santo faz, queridos. E só através do Espírito. É por isso que não adianta a pessoa fazer caras e bocas, ir para a igreja, porque se não tiver o padrão de desenvolvimento do Espírito Santo na vida dele, não passa de uma farsa. Se eu, pastor Osés, não tiver o padrão de desenvolvimento do Espírito na minha vida, eu não passo de uma farsa. E você também, que está me ouvindo. E qualquer pessoa também. Enfim, significa dizer que todo homem, se não tiver o padrão de desenvolvimento do Espírito Santo, não passa de uma farsa. Pois bem, então, diz aqui, 8 a 11. (16, 8 a 11). Glória a Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. São três características aqui que o Espírito Santo tem a função. Ele convencer, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Ou seja, o pecado cega o homem. O pecado, queridos, é o pior vírus que tem. O pior vírus que tem não é o coronavírus, é o pecado. O pecado destrói o homem, o pecado ele degrada o homem. O pecado ele zomba da glória de Deus. E a pessoa que está no pecado, a pessoa está cega. E só o Espírito Santo de Deus para convencer. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. Queridos, Deus é um Deus de amor, mas também é justiça. Às vezes eu vejo muito uma polaridade. As pessoas os pastores, né? Deus é amor, né? Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus é amor e é justiça, pronto, fim de papo. Ele vai ser amor naquele que ele precisa ser amor e vai ser justiça naquele que precisa ser justiça. Acabou. Deus é amor no que precisa ser amor e justiça para que não precisa ser justiça. Porque, assim, querido, se fosse assim, o mundo seria... já dizia alguém, se só tivesse amor e sem justiça, ia ser libertinagem. E justiça sem amor seria tirania. Então, a Bíblia é um livro de equilíbrio. Para quem necessita de amor, Deus vai ser amor. Para que é justiça, Deus é justiça. Entendeu? É algo muito proveniente. Né? Porque, queridos, o pior inimigo do homem é o próprio homem. O seu pior inimigo não é seu próximo que faz o mal, nem o diabo. Nem o diabo. Claro que você tem que combater as obras do diabo, as armas do diabo, neutralizando o diabo. Mas uma vez que você ganha a si mesmo, acabou, queridos. O diabo perdeu, o inferno perdeu para você. Porque você precisa ganhar a si mesmo. Uma vez que você ganha a si mesmo, você ganha tudo. A Bíblia fala o seguinte: aquele que vier a mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, você ganhar a si mesmo. Para você negar a si mesmo, você tem que ganhar a si mesmo.
Eu não posso ganhar a mim, eu não posso negar a mim mesmo sem ganhar a mim mesmo. Preciso ganhar a mim mesmo. Então, um homem, ele é produto da sua bondade e da sua maldade. E um homem, ele é entregue a si mesmo. Porque o pior castigo do homem, queridos, não é quando ele entregue nem a Deus nem ao diabo, é quando ele entrega a ele mesmo. Quando no uso das suas atribuições, das suas razões, do seu livre-arbítrio, ele, ele comete ações, e ações essa que vai levá-lo para o seu destino, né? Bem ou ruim. Eu estava vendo a história de, como nós falamos aqui ontem, né? A questão do Diego Armando Maradona. A conta chegou para ele, queridos, infelizmente. Ah, pastor, mas tem pessoas que, na situação dele, que serviram a Deus e chegou também, verdade. Agora, tem duas coisas aí. Primeiro a Bíblia diz que preciosa é a morte dos santos para o Senhor. Segundo, na questão dele, era notório, era notório que ele poderia viver muito mais. Agora, a sua vida, né, infelizmente, o levou a uma morte precoce. Infelizmente, né? Mas, queridos, o que nós devemos entender é o seguinte: nós devemos fazer a vontade de Deus. O reino de Deus começa aqui. O reino de Deus, queridos, não começa lá, não começa aqui, depois, no futuro, não foi ontem. O reino de Deus é aqui e agora. O reino de Deus não tem dono. O dono do reino de Deus é Jesus Cristo. E nós devemos dar passos de fé para ter o reino de Deus sobre as nossas vidas. Jesus falou, e o reino de Deus começa dentro de nós. É o perdão, é o amor, é a verdade. Eu já vi, não sei se vocês já viram a questão daquela parábola, né? Da verdade e da mentira. Onde a mentira chegou para a verdade e falou, olha, vamos tomar um banho, está fazendo muito frio aqui, mais ou menos assim. E foram tomar um banho em um tanque, né? Realmente a água a mentira falou que a água era quente e tal. E a verdade, muito cautelosa, foi lá, tocou no tanque e viu que a água estava realmente quente. E aí o que aconteceu? Para estar na água, as duas tiveram que se despir. E o que foi que aconteceu? A verdade, a mentira, sagaz, astuta, perversa, pegou a roupa da verdade e saiu. E deixou a mentira nua e crua. Quando a mentira foi para fora, com a roupa da verdade, muitos acreditaram na mentira, porque eles estavam com a roupa da verdade. E a verdade, que era nua e crua, ninguém queria ouvir, a não ser os sábios. Moral da história: a verdade tem que ser nua e crua. Nua e crua. Não vestir a roupa da mentira para ludibriar as pessoas. Por isso que diz que o mundo passa por engodo, né? Por engano. Pessoas que são perversas, pessoas que são má, pessoas que são entregues a si mesmo, como a Bíblia fala sobre isso, são entregues a si mesmo. Porque a pior coisa é quando a pessoa ela é entregue a si mesmo. Ela não tem paz, ela não tem comunhão, ela não tem amor, nem amor próprio essa pessoa tem. E ela precisa o que? Da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, fantástico isso. Fantástico isso. Então, queridos, o Espírito Santo, ele fala com você. Ele convence um homem do pecado, da justiça, do juízo. Né? É o Espírito Santo que convence você para perdoar. É o Espírito Santo que convence você para liberar perdão. É o Espírito Santo que convence você para fazer o bem em detrimento do mal, como nós já falamos aqui. É o Espírito Santo que vai dar direção para você fazer a obra de Deus. Pois bem, tem outra característica aqui do Espírito Santo.
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Queridos, qual a função de Satanás? Roubar, matar e destruir. O diabo só tem essas três funções. Pastor, o que é que o diabo vai fazer? Roubar, matar e destruir. Mas só que o diabo já está julgado. Mas muitos pastores só falam naquilo que o diabo faz, mas não falam naquilo que Deus faz. Então, assim fala o seguinte: por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Como nós pregamos aqui ontem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide, queridos, é isso. Ide é você desfazer a obra do diabo. Onde há medo, você levar amor, esperança. Onde há doença, você vai levar cura através da palavra de Deus. Onde há maldade, você vai levar bondade através da palavra de Deus. Então, isso implica dizer que você é um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Uma ferramenta nas mãos de Deus. Um canal nas mãos de Deus. É por isso, queridos, que eu gosto de ver a igreja como um reino, o reino de Deus, como um corpo de Cristo. Por isso que eu nunca me detive em pregar o evangelho a qualquer igreja que me foi convidada, me convidou. Eu não olho placa de igreja, vou com amor e com carinho. Por quê? Porque é o reino de Deus. E juntos, a igreja é a unidade. A igreja tem que estar juntas e unidas, queridos, no amor, um orando pela outra, um pastor orando pelo outro, né? Pastores discretos, né? Orando por pastores que são mais influentes. Porque, queridos, Deus colocou pessoas influentes mesmo, não tem esse negócio de conversa fiada, não. Às vezes um pastor que está aqui, na sua simplicidade, e é bom ser simples, né? Queria ser um pastor que está lá, e muitas das vezes o pastor que está lá em cima, né? Ele tem influência, ele tem afluência. Ele queria ser um pastor anônimo. Por quê, queridos? Cansa. Esse negócio de ter influência, afluência, entre aspas, fama. Nem todo mundo gosta disso, queridos. Nem todo mundo gosta disso. Entendeu? Claro, partindo do princípio que você tem que ser um vaso, um instrumento na mão de Deus. Que você tem que fazer isso para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Porque tem homens, queridos, que você joga ele lá para cima, mas o cara é pé no chão, o cara sofreu metanoia, o cara é em Cristo Jesus. Claro, é tentado, o cara peca. Não estou dizendo que o cara é perfeito, né? Mas a essência está ali. Tem homens que você pode colocar ele lá para cima, mas tem outros não. É falta de caráter? Não. É maldade? Também não. É porque cada um fica naquilo que Deus colocou para o cara ser, né? Muitos se perdem, outros não. Muitos se perdem e se achegam para o lugar, né? Mas o importante é você fazer a vontade de Deus naquilo que você tenha a convergência. Eu falei sobre esses 4 aspectos, né, desse ano. A questão da ressignificação, reconfiguração, convergência e transfundação. Ressignificação. Pastor fulano de tal me fez o mal, eu estou chateado com ele. Ressignifique, meu filho. Ore por ele. Reconfigure a imagem dele. É um homem lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Tem uma convergência de fazer o bem, ensinando a outras pessoas aquilo que você passou. Aí você mudou toda a sua base. Você transfundou sua base, uma transfundação, ou seja, mudar o alicerce, mudar a base. E é isso que Deus quer que nós façamos, né? Queridos, outra coisa que o Espírito Santo de Deus faz por nós, ele ora por nós. São 2 pessoas que oram por nós, o Espírito Santo e Jesus, né? Por mais que sua oração seja bonita, seja, né, muitas das vezes, queridos, não sai como a gente quer, né? Porque nós somos seres falhos, somos seres pecadores.
Nós vamos ver aqui, ó, Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Meu Deus do céu, forte, glória a Deus por isso. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimível. Como diz a música do poeta Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Então cante, louve ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então, queridos, o Espírito Santo ele se move em nós, ele fala conosco através de gemido inexprimível. Porque nós não sabemos, queridos, orar como convém. Às vezes você está ali na sua justiça própria, às vezes você está ali na sua amargura, na sua angústia. O Espírito Santo toma aquelas palavras, porque a partir do momento que você ora, você se dobra para orar, independente de qualquer coisa, você está se quebrantando a Deus, você está se sujeitando a Deus. E o Espírito Santo dá uma ajuda para você orar, para que as palavras cheguem de uma forma correta diante de Deus. Né? Mas sua oração jamais e nunca será, desde quando você ora de uma forma verdadeira, rejeitada, não, de jeito nenhum. Às vezes você é verdadeiro, você está sendo verdadeiro, não é que você está sendo hipócrita. É como eu ouvi um pastor falando sobre Tomé. Então, muitas pessoas questionam Tomé, muitos cristãos fazem de Tomé um alvo de chacota, mas Tomé, queridos, ele foi um cara verdadeiro. É tanto que, depois de Pedro, ninguém repara isso, nenhum teólogo fala isso. Depois de Pedro, Jesus ele veio unicamente para Tomé. Tomé, ele foi, não vou dizer que ele foi um discípulo discreto, porque em algumas passagens ele realmente ele aparece mais do que os outros, né? Por exemplo, como Bartolomeu não parecia muito, Tadeu não parecia muito, né? André não parecia muito. Pedro, Tiago, João, né? E ali com André, com aquela coisa toda. Mas veja bem, só que acontece que Jesus ele veio para Tomé. Meu Deus do céu. Porque Pedro já era influente, afluente, proeminente, era um cara casca grossa mesmo e todo mundo sabia que era Pedro. Mas Tomé, queridos, um discípulo esquecido. Pois bem, Jesus apareceu para Tomé. Jesus veio para mostrar para Tomé. Porque, queridos, nós devemos ressignificar o momento do homem. Jesus não condenou Tomé. Jesus não condenou Tomé. Jesus falou: Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Tomé tomou. Viste? Vi, Senhor. Bem-aventurados que não viram, mas que creram. Deus falou: você foi errado porque foi um momento que Tomé estava ali ressignificando. Né? Ressignificando. Então, queridos, o Espírito Santo ele nos dá essas nuances. Em primeiro lugar, ele entristece, são 7 características do Espírito. Ele consola, ele convence o homem do pecado, do juízo, ele ora por nós, né? Nos ensina a orar, ele nos ensina a orar,
E tem três características, porque o tempo aqui na YouTube está terminando, eu vou terminar depois, provavelmente amanhã. E tem três características mais, que eu vou falar amanhã. Mas eu quero falar para vocês, querido, o seguinte, que o Espírito Santo, ele está com você, ele é uma pessoa, né? E ele quer fazer você um filho amado, uma pessoa amada. Jesus, ele utilizava muito do apoio do Espírito Santo. Jesus, ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo que devemos ter. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, sim, mas enquanto ele estava aqui como homem, não esqueça disso, que Jesus estava aqui totalmente homem, igual eu e você. Não cria na sua mentalidade, que isso é uma fortaleza da sua mente, que Jesus estava aqui como um super-homem, como esses heróis que você vê que ele tomou um antídoto e estava blindado do pecado. Não, ele estava igual você, eu e você, ó, carne e osso. Agora, em tudo venceu o pecado, porque foi submisso ao Espírito Santo de Deus. E outros homens também, outros homens de Deus maravilhosos também. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Agora, você vai pegar a história, querido, de Paulo. Que homem fantástico. Pedro, depois da conversão, meu Deus do céu. Davi, meu Cristo Jesus. Moisés, Samuel, a intimidade que esses homens tinham com Deus, queridos. Abraão, a intimidade que Abraão tinha com Deus. Rapaz, Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés, tem um fato na Bíblia que até hoje me intriga. No bom sentido, como teólogo. Vou confessar para vocês. Aos amigos aí do YouTube, Deus abençoe grandemente. O fato é o seguinte. Deus queria destruir. Deus estava determinado. Vou destruir essa nação de Israel, porque o povo estava pecando, o povo é rebelde. Aí Moisés falou, opa Deus, não senhor. Não senhor. Você não vai destruir nada aqui não. O que é que eles vão dizer? As nações ímpias vão dizer. E outra. Não, você não vai destruir isso aqui, por amor a mim. A Bíblia fala que pela palavra de Moisés, Deus mudou de opinião, atitude. Ah, pastor, mas o texto no original diz que foi uma metanoia, assim, uma mudança de atitude de Deus. Não sei o que foi, mas eu sei que Moisés interviu e Deus atendeu em algo que Deus já estava pronto, decidido para fazer. Deus estava decidido para fazer. Sabe o que chama isso? Comunhão com Deus. Isso se chama, queridos, comunhão com Deus. Se chama intimidade com Deus. Deus é mais do que um pai. Deus, ele é Deus. Deus, querido do YouTube, ele é teu pai, teu senhor, teu pastor.